Boa tarde a todos. Vamos iniciar a gravação direto da Bahamas, né? Vamos reiniciar a gravação, pelo menos da segunda parte da aula de furos em almas de viga. Na verdade, nós vamos falar agora não mais em furos, mas em aberturas, ou seja, quando o furo toma uma proporção tal que é necessário fazer as verificações, certo? As verificações, e, se for o caso, as verificações de cortante, momento fletor, e, se for o caso, a gente tem que prever armaduras que eu vou chamar de reforço, né? Porque, além daquelas que já existem, nós vamos colocar essas armaduras. Bom, então, nós vamos fazer aqui, eu tenho que deixar o meu rosto aqui para não atrapalhar, ou então tirar daqui, né? Vamos deixar por aqui. Muito bem, nós vamos falar em furos e vigas, parte 2. Essa faz parte da disciplina optativa de concreto 3 da UFSCar. Ela está sob a minha responsabilidade, Roberto Schuster Carvalho, e o professor Fernando Menezes Almeida Filho, né? Nós estamos falando apenas dos furos na direção da largura, que na aula anterior falamos na direção da altura, e também só vamos falar, na verdade, dos furos grandes, que não são furos mais, são determinados ou denominados como aberturas. E, de novo, vamos nos valer do desenho que inspira todos esses trabalhos da década de 70, do Leonard Monick, que é encontrado nessa versão de 2003, no volume 3, de Construções de Concreto, editado pela Interciência, né? E em português, né? É um livro excelente, é uma coleção excelente, com 6 livros, se não me falha a memória. Ok? Esse trecho da viga, né? Vamos imaginar que essa viga é aquela viga que foi resolvida primeiramente no capítulo 4, detalhando a seção transversal das armaduras. No capítulo 5, detalhamento da armadura longitudinal, é dele que a gente extrai as principais informações aqui usadas. Depois, no 6, é calculada a armadura transversal, que também é levada para o capítulo 5 para o desenho ficar pronto. Então, lá no capítulo 5, no livro 1, vocês têm essa viga detalhada, totalmente detalhada, armadura longitudinal transversal, sem abertura. Imagine que no projeto foi necessário, em uma dessas vigas, vou imaginar que houvesse várias dessas vigas, né? Fosse feita uma abertura desse tamanho que está aí. Nós vamos fazer o exercício, vamos colocar cotas, né, nessa abertura. E aí nós vamos ver como proceder, fazer as verificações. Bom, essa situação de abertura, ela pode ser tratada de várias maneiras, tá? A primeira delas é a chamada clássica. Ela se origina na observação de ensaios com modelos de vigas ensaiados em 1970, volta de 70, dos anos 70. Então, na biografia do Leonard e Monick, vocês vão ver os diversos ensaios feitos na época, e a partir deles foi montada uma teoria, né, um modelo de cálculo, melhor dizendo, em que se usa os esforços cortantes, esforço de momento fletor e os conceitos necessários que você já tem de concreto armado. Esse é o modelo aqui que nós vamos empregar para fazer o exercício, embora depois possa citar que existe tirante biela e existe elemento finito. Elemento finito sempre é possível, né? Em princípio é sempre possível. Muito bem. Posteriormente a Leonard e Monick, é preciso dizer que foram realizados diversos estudos com elementos finitos que podem simular essas situações ou outras até mais complexas. Foram feitos ensaios também recentemente, na internet
eu, pelo menos, consegui obter pelo menos 3 bibliografias relativamente simples, com ensaios de aberturas, né, em Alma de Vida, e, portanto, é um assunto que ainda está em estudo, mas que pode ser perfeitamente contornado se a gente tiver as ferramentas e o cuidado necessário para o detalhamento. Então, além desse processo, nós temos o elemento finito, como nós estávamos dizendo, mas temos também o processo de Tirante-Biela, que é fluxo de tensões, né? Na verdade, Tirante-Biela é uma tentativa de se usar o fluxo de tensões, né? Montar um modelo de fluxo de tensões para resolver o problema. Não vamos aqui fazer uma solução com esta técnica. Muito bem. Para a gente fazer esse cálculo, então, de novo, nos apropriamos da figura do Monig, né, e do Leonard, e vocês estão vendo aqui lateralmente uma viga com as diversas armaduras, e eu vou só rapidamente falar as armaduras que são colocadas quando houver necessidade, né? Então, vamos lá. O Leonard, ele propõe que, quando você for fazer esse cálculo, você coloca como reforço uma armadura, obviamente, para resistir à seção do meio ali da abertura, né? As armaduras de flexão aqui embaixo, essa parte inferior que nós chamamos de tirante inferior, as armaduras na parte de cima, que nós chamamos de banzo superior, o tirante superior. Aqui é tirante, mas o certo era falar banzo, né? Tirante porque é o banzo estacionado. Então, nós vamos, depois vocês vão ver, nós vamos usar a armadura que já tinha e vamos compor com outra armadura que vai ser necessária. Lá em cima, em princípio, não vai ser necessário colocar uma armadura maior que a mínima, porque nós vamos escolher bem a posição do furo. Se assim for, as armaduras normalmente existentes, né, a armadura normalmente existente como porte-estribo, já vai servir. E aqui embaixo também vai ser um porte-estribo para esses estribos menores. Então, logo em seguida, nós vamos fazer a verificação da necessidade de quantidade de estribos a ser colocado junto ao banzo superior, idem ao banzo inferior. Propositalmente, no desenho, o Leonard fez questão de colocar um número de estribos no banzo superior, porque o banzo superior, pelos experimentos, se verificou que absorve, e na prática também, absorve maior parcela do cortante. Então, o desenho já indica isso, não foi à toa que o desenho foi feito dessa maneira. Depois disso, é feito o cálculo da armadura de suspensão, que fica geralmente de maior quantidade, fica na parte posterior do furo da abertura ao apoio, ou seja, do lado mais de fora, mais longe do apoio. Depois ele recomenda também colocar uma armadura aqui, mas nem calcula, ele só recomenda, tá certo? E com isso, ainda no final, ele diz o seguinte, também forma, sem dar valores numéricos, ele recomenda que, se a viga for grande, de grande vão, deve-se colocar essa armadura aqui, que a seta vermelha apontou, que é essa armadura em diagonal, para evitar fissuração nos cantos da abertura. Que vocês, quando verificarem o ensaio, fotografias de ensaios que não vão ficar nessa aula, mas vão estar no material que você já tem lá, né? Eu peguei umas fotografias do ensaio e, quando chega próximo do colapso, surgem fissuras aqui. Essas fissuras podem surgir, se não colocar essa armadura, dependendo do vão da viga, pode surgir antes, pode surgir numa situação de serviço. E aí ele recomenda, inclusive, que esses cantos sejam arredondados, como aqui está na figura, geralmente arredondado. Ou fazer chanfro ou fazer arredondamento. Essa é uma técnica sempre empregada em concreto armado, né, e protendido. Evitar sempre arestas de 90 graus, sempre fazer
algo mais suave. Aqui nós estamos vendo o que precisa para fazer o cálculo. Nós vamos precisar do cortante do banzo superior, o cortante do banzo inferior, o normal de compressão no banzo superior, o normal de tração no banzo inferior, e aqui a gente percebe que ao fazer esse tratamento, ele não está aproveitando inteiramente a armadura, e é claro que vai, se a flexão for grande, nessa região, vai dar um aumento de armadura. Nós vamos ver que vai dar um aumento razoável de armadura aqui, no nosso exemplo, no tirante. Os cortantes, nem tanto, porque nós justamente colocamos a abertura mais próxima da seção em que o momento é máximo. Então, já na primeira parte desse vídeo, nós tínhamos falado sobre a questão de posicionamento da abertura. Essa é fundamental e, claro, que, dependendo do posicionamento, o detalhamento da armadura, o detalhamento segue esses princípios, mas os valores mudam bastante. Vocês vão ver que, no exemplo que nós vamos fazer, a armadura de cisalhamento é pequena, mas a armadura de flexão é bastante razoável. Bom, ele sugere o seguinte: primeiro, calcular as forças normais do banzo superior e inferior entre a força de abertura. Tá? Mas antes disso, eu pulei aqui essa última parte, vamos voltar. Calcular os isósceles na seção MM. A seção MM seria a seção média, né? O M talvez tenha vindo dessa palavra, a seção média da abertura. Então, vou calcular o normal, no caso não tem, é viga, vou calcular o momento fletor, vou calcular o cortante. E agora sim, aí começa o cálculo. Aí ele fala, a partir dos esforços que você tem na seção MM, você vai calcular os normais do banzo superior, né, e no banzo inferior. O que é o banzo superior? É a região, essa região superior de concreto, que ficou íntegra, e a parte de baixo, o restante nós tiramos, né, é o banzo inferior. Tá? Isso é dado pela seguinte expressão: você vai pegar um momento aqui de cálculo, dividir por um braço de alavanca, que vai ser o K. As forças são FDC e FDT. Aqui nós fizemos obviamente, nós fizemos a nossa nomenclatura, porque a nomenclatura do Leonid é a nomenclatura alemã da década de 70, bem diferente do que se usa hoje. Então, nós trocamos a nomenclatura por uma que nós achamos que é melhor. Também não é exatamente a nomenclatura de norma, até porque a norma não dita nenhum conceito, nenhum conjunto de regras para isso. Então, ó, FD é força, né? O D de design, de projeto, T de tension, tração, né? E o C de compressão. Então, tem em cima a força de compressão, embaixo a força de tração. E o braço de alavanca é K. Ele é melhor que o braço de alavanca quando a gente considera a viga, como faz o cálculo no estado limite último. Então, já posso dizer para você que se na seção que você calculou no estado limite último com a seção cheia, vai dar menos armadura, porque você vai estar melhorando o braço de alavanca. Né? Então, aqui, se nós tivermos bastante momento, a tendência é a necessidade de colocar armadura de flexão aí. Aí, cortante. Cortante, a primeira mão, poderia se pensar que eu estou tirando muito aqui da aula, que vai precisar usar, mas aí vai depender do cálculo, né? Qual é essa região que eu estou fazendo isso. Vamos continuar. A K, então, é a distância de centro a centro entre os banzos. Né? Então, o conceito é bem simples aí, né? Uma suposição de tensões médias aqui de tração, ainda é razoável. E aqui de compressão também poderia ser melhor, né? Mas considera-se que a tensão seja uniforme aqui. Aqui também, dizer que a tensão média de tração é uma simplificação. Nós poderíamos forçar a barra e colocar a armadura embaixo, como a gente faz na viga, normalmente. Né? Enfim, é um critério simplista, mas que dá resultados bons quando você faz ensaio. Muito bem.
E o momento aqui, lembrando que eu já fiz com o momento de cálculo. Isso causou um certo erro na nossa aula passada, em que nós não gravamos, em que nós multiplicamos depois esse momento por 1,4. Pegamos a força, multiplicamos, mas como o momento de origem já é o de cálculo, não precisaria multiplicar por 1,4. O segundo passo é calcular os sócios cortantes, né? No banco superior ou no banco inferior. E esse é muito simples, porque veio de experimentação. Ele simplesmente diz que no banco superior vai ser 8, 80, 0,8, né? Ou 80% do cortante da seção, aquela nossa seção de referência MM. No inferior, o que falta? 20, 0,20. Em alguns livros falam 0,70, 0,30. Acho que o próprio Leonid fala que há uma variação nesse número. Obviamente que isso não pode ser levado em conta. A gente vai pegar um número aí e vamos imaginar que seja 0,8, 0,2. Então, já está pronto isso. Não precisa fazer, é só fazer essa conta e depois verificar os estribos aqui e aqui, né? Que é o que ele fala, prever os estribos necessários nessas regiões. Por isso que os estribos aqui, em princípio, são maior número que aqui embaixo. Agora, se der mínimo, que é o caso do nosso exemplo, o número de estribos vai ser o mínimo, né? Vai ser o mesmo, então, vai ser mínimo e vai ser o mesmo em cima e embaixo. Vamos ao terceiro passo. O terceiro passo é calcular o blanzo superior agora, pensando que ele está submetido a uma flexão composta. O normal nós já sabemos, já calculamos quanto equivale. Estava 2 slides para trás. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa força cortante e trazer até esse ponto aqui. Veja que no livro do Leonard, ele coloca esse L' aqui como sendo menor que 2H, ou seja, você não pode fazer um buraco na sua viga maior que 2 vezes a altura da viga, né? Não deve fazer. Mas também ele não indica quem são esses pontos ali que ele está considerando. É depois do furo. Nós consideramos em torno de uns 10 centímetros, se não me falha a memória. Você aí tem que usar alguma coisa do tipo, estipular algum valor, pode ser até um valor, considerando talvez a porcentagem da altura. Acho que 10, 15, 20 centímetros já é suficiente, porque deveria ser o espaço em que você gasta aqui para colocar os estribos para levantar a armadura, né? Então, essa região aqui é tratada ainda como uma região de interferência. Muito bem, então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse cortante e vai multiplicar por a distância de L' sobre 2 no banco superior. Olha lá. Ele vai pegar o VD superior, que nós calculamos no slide anterior, vai multiplicar por L' dividido por 2. Tá certo? E aqui é que nós cometemos o erro na aula anterior. Nós depois multiplicamos por 1,4, mas isso aqui já estava com 1,4. O normal era o que nós tínhamos calculado anteriormente. Olha lá. Então, nós temos um cortante, né? Na verdade, o que já estava multiplicado por 1,4 era SFDC. Então, tem que tomar cuidado, aqui já está tudo para o cálculo. Lá para frente, nós não podemos multiplicar mais por 1,4. Então, eu vou usar esse momento e esse normal, tá? E vai dar uma flexão composta aqui. Isso é ruim para pôr no livro 1, porque no livro 1 a gente só estuda a flexão simples. Teria que ir no livro 2, né? Bom, aqui, mas vocês estão fazendo concreto 3, vocês já conhecem todos esses assuntos. No base inferior vai acontecer, o momento vai ser o mesmo, porque você vai pegar, quer dizer, mesmo não, desculpe, vai ser calculado da mesma maneira. Porque vai ser esse cortante vezes a distância, né? O cortante vezes a distância até o meio da abertura. Então, a expressão é análoga, só que o VD é inferior. Aqui é 0,8, aqui é 0,2, ele é menor, né? E o normal sim, esse é igual, só que aqui é a tração. Eles formam um banzo, eles formam um binário, desculpe. Tranquilo? Então, agora está faltando só
fazer a introdução e a finalização do carregamento. A introdução do carregamento, vamos imaginar que as cargas estão, o caminho de cargas, elas vêm pelo aqui do meio da viga, pelo meio da viga, e vão ter que ser suspendidas até chegar lá em cima. Essa ideia de suspensão de carga é interessante, vem lá da treliça de Mersch, e é um dos mecanismos mais usados em concreto armado, né? Então, aqui nós vamos ser obrigados a suspender essa carga. A Helena fala, considerar a armadura de suspensão. O que ele diz? Ele pega do lado mais afastado do apoio, ou seja, desse lado, onde o cortante deve ser maior, né? Ou pelo menos é mais complexo, né? Porque você tem que trazer a força lá para cima. Aqui não, aqui já passou. Estou imaginando que já passou e passou através da biela. Aqui não precisa. Lado mais afastado, eu vou pegar o 0,8 de VD mínimo, que é o cortante que tem lá em cima, né? O VD na seção MM, não é mínimo, desculpe, e vou dimensionar esse trecho aqui da abertura. Para o lado mais próximo, o Leone já diz o seguinte, coloque cerca de 1, 2, 3, ele diz 2 estribos. Ele fala de 1 a 3, aí eu coloquei 2, né? Coloquei no texto 2. Aqui é só para pegar alguma irregularidade, mas a carga, quando desce, desce pela biela. Aí depois tem que ter estribo para depois descer aqui. Aí é o cálculo normal, nós estamos imaginando que a viga foi calculada adequadamente, que o restante das armaduras foram feitas de forma adequada, né? Muito bem. Nas vigas, então, agora sim, de grande vão, né? Considerar ainda a armadura inclinada nos cantos. Lembrando sempre que é sempre melhor trabalhar com cantos arredondados e chanfrados, aquilo que eu falei lá no começo. Então, aqui está bem claro, para a gente não esquecer disso, né? Se não fizer isso, é possível que, mesmo em serviço, surja uma fissura, ou mesmo no estado limite último, haja uma perda, vamos dizer assim, da carga final, mas não deve interferir no resultado final. Tanto é que não tem modelo de cálculo. Isso é bem comum também em dente, em apoio Gerber, né? A gente coloca, a partir de uma certa intensidade, uma armadura diagonal. Esse tipo de armadura era muito comum até a década de 70, inclusive com armaduras dobradas. Em muitas situações era até obrigado pela norma, ou pelo menos pelos calculistas, os livros mais clássicos falavam abertamente que tem que pôr armadura inclinada. Por quê? Porque se a fissura aparece aqui, gente, essa armadura está na direção perpendicular ou mais próxima da direção perpendicular. A eficiência do combate à abertura de fissura é maior se a armadura estiver inclinada. O grande problema é que, para o cisalhamento comum, isso não é tão bom assim, porque a colocação de uma armadura inclinada é complexa e acaba trazendo outros problemas que anulam o seu benefício. Hoje em dia, praticamente não se usa, só em detalhes desse tipo. Vamos avançar. Vamos fazer o exercício, então, que é aquela viga que nós fizemos na parte 1 da aula, né? É uma viga que está lá no capítulo 5, volto a dizer, do livro 1, uma viga que você tem que ler várias vezes, entender o que foi feito lá, tudo foi pensado, tudo está justificado lá. Pode ser resolvido de outro jeito? Pode, projeto a projeto, mas está tudo explicado lá. Acredito que não falte nada ali em termos de explicação. Então, detalhar uma abertura na alma da viga, do exemplo 4, o exemplo 4 lá do capítulo, né? Com as dimensões de comprimento de 50 centímetros. Uma abertura que tem 50 centímetros, está acima de 12, não é mais sujo. E a altura de 25, é uma abertura razoável, né? Com a posição indicada. Olha lá, a posição foi cuidadosamente escolhida. Trata-se de uma viga contínua, portanto, essa posição vai estar próxima, não está no meio do vão, está um pouco antes do meio do vão. No meio do vão, se fosse viga bem apoiada, estaria numa seção de momento máximo. Está um pouco antes, provavelmente está próximo da seção do momento máximo, porque o momento máximo aqui
por causa da continuidade, ele acaba ocorrendo um pouco à esquerda do meio do vão. Então, na verdade, no fundo, o que está se fazendo aqui é procurando a seção de momento máximo. Alguém vai dizer assim, oxe, mas justa a seção de momento máximo? Mas é o que se faz mesmo. Se você usa a alma, onde tem um momento grande, a alma não contribui muito para esse momento. Então, não tem problema usar a alma, desde que é claro que você não atrapalhe a armadura, que nesse caso vai ser colocada aqui embaixo. Mas eu estou deixando 30 centímetros livres aqui de concreto para colocar a armadura tracionada. Então, eu acho que não é problema colocar isso aqui, mas é óbvio que vai dar, se der problema, se der a armadura, vai dar nessa armadura positiva aqui. Nós vamos ter que, em relação à viga que foi projetada sem a abertura, nós vamos ter que colocar mais armadura positiva. Bom, primeira coisa, então, é o posicionamento, né? E os valores dos esforços na metade da abertura. Então, o pilar tem 40, isso é dado lá do exercício 4. Então, daqui até a face tem 20. Aí eu lembro que eu tenho que colocar pelo menos a 2 vezes a altura, né? Então, seria 180 aqui, eu pensei que tivesse corrigido. Vocês, por favor, corrijam. Aqui é 180, né? E não 80, acho que eu digitei errado. Então, eu teria que ter uma distância maior que 180, tá certo? Como referência, que a norma fala que você deve fugir pelo menos 2H do apoio, né? Ele fala do apoio, a pessoa pensa que é o centro. Eu acho que é a face, porque é na face que ocorrem os problemas. Lá dentro do pilar já não tem mais o cisalhamento, lá é uma mistura de coisas que acontecem. Eu coloquei a 300 centímetros, então 300 mais metade do pilar, mais 20, mais metade da abertura, 25. Então, a minha seção de referência passa a ser a seção que tem 345 centímetros do ponto considerado centro de apoio. Por que eu preciso disso? Para calcular os esforços. Então, aí eu passo para o F-Tool, ferramenta gratuita. Tá? Eu pego o primeiro tramo da viga, coloco engastado, porque ela é simétrica. Então, resolver desse jeito, resolver com os 2 tramos dá na mesma. Pego o carregamento lá da viga, que foi dado, já no enunciado, foi dado lá atrás, nós estamos resolvendo a mesma viga. Coloco aqui um apoio normal, né? Um apoio que permite o giro e permite também a translação. Tá? Se fizesse impedindo a translação, não ia modificar, porque nós não temos normal. Tá? E vamos trabalhar na seção 345. A grande vantagem de usar o F-Tool para calcular diagrama de refletor e cortante, a gente faz isso na mão, é tranquilo, né? Mas além da rapidez, é que ele já me dá, eu insiro esse ponto aqui, a qualquer momento eu posso inserir um ponto na estrutura, ele faz isso de uma maneira muito rápida, tem uma rotina interna para fazer isso, não é tão simples como se pensa, mas ele faz isso rapidamente. Então, eu coloco, mesmo depois de ter construído a viga, feito as contas, construído o esquema da viga no F-Tool, eu posso colocar o 345 ali, né? E tenho aquele momento, aquele ponto como referência, né? Muito bem. Resolvendo lá no F-Tool, já aqui estão vendo o F-Tool, o esquema da estrutura do F-Tool. Estamos vendo o diagrama de momento. Está vendo que ele marcou o ponto 2? O ponto 2, na verdade, ficou um pouco depois do ponto máximo de momento. Né? E o cortante, que acabou não dando zero, dá 23 kN, mas é pequeno perto dos cortantes do apoio. Tá certo? Muito bem, então eu tenho aqui o momento fletor. Aliás, o momento fletor ainda não tem, porque o certo é trabalhar com o momento decalado. Isso o Leonard não fala, né? Mas vamos pensar que tem que fazer a decalagem. A decalagem foi feita lá no capítulo 5, e, se não me falha a memória, era 54 centímetros, 64 centímetros para a direita e para a esquerda 90 centímetros.
Então, decalar o diagrama para a direita e para a esquerda, acho que é a direita que daria uma situação mais favorável. Foi feito isso, olha aqui, foi feito e aqui se pegou um detalhe, esse é o diagrama original e esse é o diagrama de momento decalado. Lembrando que essa discussão se pode fazer o diagrama de momento ou o diagrama de força, embora seja o de forças, o decalado de momento dá quase a mesma coisa, não tem muita diferença. Então, não adianta a gente perder muito tempo fazer o diagrama de força. E a conclusão que a gente chega é que a seção que nós estamos trabalhando, em termos de estado limite último, ela está submetida ao momento máximo positivo, 229, dependendo como você resolve, como você arredonda lá no F tudo, dá 230 aqui. E foi detalhado lá, dá 8 ferros de meia, até falta um pouquinho. Eu lembro que quando a gente resolveu, faltava um centímetro, meio centímetro quadrado, mas a gente fechou os olhos, como se faz na prática, e deixou um número redondo de barras, um número de 8 barras no positivo, de meia, e 16 no apoio negativo. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, no enunciado, eu falo 230, no desenho está 229. É aquilo que eu falo, às vezes a gente arredonda já, porque 229 muitas vezes é 229, vírgula alguma coisa, já põe 230. Bom, então já acabamos de achar os sócios, já estamos lá no primeiro passo do que o Leonard pediu para a gente fazer. Calculamos o momento e calculamos o cortante na seção MM. Agora vamos calcular o valor de K. O K, né? O K vocês vão ver é 0,6. Por que o K é 0,6? Porque é a altura da viga menos... Eu coloquei aquela abertura bem no meio da viga, né? Da alma da viga. Então, eu fiquei com 30, 30 e 30 centímetros, basicamente isso. 30 centímetros de bando superior, 30 centímetros de abertura e 30 centímetros de abertura inferior. Então, dividindo, pegando o centro do bando superior, metade de 30 dá 15, e o bando inferior, metade dá 15 também. Então, eu teria que tirar de altura total 2 vezes 15 dá 60. E aqui, ó, tem que tomar cuidado, aqui que na aula que nós fizemos na última quarta-feira, nós bobeamos, esquecemos de ver que esse 537 já está como sendo de cálculo. Porque aqui eu peguei 230 vezes 1,4 e dividi por 0,6, dá 537 kN, mas já é o valor de cálculo, que já é o valor de cálculo. E o cortante já calculou rapidamente, é só pegar 0,8 de 23, lá dá 18,4. Aqui ainda não é de cálculo, vamos ver se eu acertei depois, senão a gente vai ter que refazer isso aqui. O momento fletor, então, na seção em linha, é pegar os 18,4 e multiplicar por isso aqui, a 5,52. E embaixo, agora, trazendo lá para baixo, nós vamos ter um momento fletor menor ainda, 1,38. E o cortante, 4,6. No bônus inferior, então, esses são os resultados. Então, já terminamos o terceiro passo, né? Agora vamos aos cálculos. Nós vamos calcular essa parte de cima para esse normal, mais o momento fletor que nós tiramos no slide anterior, e esse cortante daqui. Para o inferior, nós vamos calcular para a tração e o momento, também tirado no slide anterior, e esse cortante aqui, ok? Bom, no caso da flexão, tanto do base superior quanto do base inferior, trata-se de flexão composta. O de cima é composta com compressão, o de baixo com tração. A gente sugere vocês usarem ábacos, né, que são obtidos na internet. Os ábacos não são muito precisos, principalmente por causa de cobrimento, né? Mas são ferramentas extremamente úteis para quem não tem ainda o conhecimento e também que não quer perder muito tempo. Por incrível que pareça, usar o ábaco é ganhar tempo, porque ficar chutando a armadura para ver se passa, porque os programas livres disponíveis, eles acabam só verificando se uma dada armadura
ela consegue passar por uma flexão composta normal oblíqua, né? Os programas comerciais, sim, eles fazem de forma interativa até chegar na armadura, mas também de forma interativa. Eles gastam um bom tempo de programação, quer dizer, o tempo é pequeno, mas a quantidade de interações que são feitas é grande. Vamos ver, vamos fazer com o Abaco, só para a gente ter uma ideia, e depois a gente pode usar também programas livres e fazer a arrumação que a gente quiser de armadura. É só para vocês ficarem conscientes na vida profissional fazerem set. O Abaco será algo parecido com esse daqui, né? Esse é do Venturini, facilmente encontrado na internet, né? Você tem o Mi são coeficientes adimensionais. Você tem, cada conjunto de ábaco tem uma relação de D sobre D', essa figurinha aqui é importante, né? Depois eu mostro com mais detalhe, mas vocês viram já na flexão composta. E vocês entrando com NI e Mi, vocês vão chegar numa região do ábaco que vai te dar uma taxa de armadura não geométrica, mas sim mecânica. Com ela vocês acham a quantidade de armadura. E aí fica definida a armadura. O problema número 1 é o cobrimento, está de acordo com aquele que você usou, D sobre D' dá certo, né? Problema número 2 é a questão de precisão do próprio ábaco, né? Na hora que você vai entrar, você vai fazer uma leitura, isso pode ser um pouco impreciso. E número 3 é porque ele considera a armadura simétrica. Ele já considera que ele vai por metade aqui e metade lá. Essa não é a melhor solução para esse tipo de problema. Flexão composta normal, a solução armadura simétrica é muito particular. Para gastar a menor quantidade de armadura, o ideal é fazer quantidades distintas. Mas como isso é usado, em geral, para pilar, a gente faz para simplificação a armadura igual, para na obra o cara não errar, né? A pessoa que está fazendo a obra não errar. Mas lembre-se que essa situação aqui não é a mais adequada. E aí a gente, depois vocês podem brincar com isso, com os outros programas, aí sim, os programas de verificação, uma vez que você já tem ideia da armadura, você começa a distribuí-la de forma adequada, põe um pouco mais aqui, um pouco mais ali, né? E aí você chega a uma armadura melhor. Mas isso, às vezes, também não vale a pena, né? Então, lembrando que os grandes problemas de ábaco é ele trazer a armadura simétrica, que é um problema, mas não é, porque simplifica na execução. Então, aqui está feito o cálculo, vamos ver se está tudo certo. Eu dei uma checada, mas pode ainda haver erros, né? Eu tirei de 1,4 aqui no material anterior, eu tirei porque isso aqui já é o de cálculo. Tá? Então, agora, os coeficientes de entrada é o Ni e o Mi. Esse coeficiente é relativo ao normal, esse relativo ao momento. E com esses dois coeficientes, nós vamos achar o ômega, que é a taxa de armadura mecânica, né? Então, o normal aqui, 537 no banzo comprimido, o B e o D sempre 25 por 30, 25 é a largura da viga, 30 foi o que eu deixei de parte superior, e é para secar 20, deu 0,50. Depois, aqui, então aqui tinha dado 0,70, eu acho que no nosso... A quarta-feira, quando nós fizemos, eu pus 0,4 aqui, e não precisava, esse 537 já estava sendo tomado de cálculo. Agora, esse não, esse está certo, eu tinha que modificar para 1,4 porque o cortante lá não tinha. Esse veio lá de um cortante, e o cortante nós não tínhamos multiplicado por 1,4. Então, o momento vai ser 1,4 vezes o momento na seção M' devido ao cortante, que não é grandes coisas, e a diferença aqui é que vai entrar a altura, né? Cuidado com isso, a altura no nosso caso é 30, né? Ao quadrado, estou usando tudo em metros, e vejo que deu um número pequeno. Também é interessante o ábaco nesse aspecto, você começa a ter sensibilidade do problema que você está resolvendo. Esse é um problema aqui que, obviamente, é um problema de compressão. A compressão aqui está dando muito maior, depois, na hora que a gente puser no gráfico, a gente vai perceber. Esse valor 0,02 lá no gráfico é difícil até você marcar.
Quando ele foi aqui, depois eu vou mostrar com mais detalhes, ele entrou com Mi igual a 0,5 e o Mi 0,2, e o ponto obtido esteve aqui, ó, dentro desse primeiro trechinho aqui, dentro dessa parte clara aqui, ou seja, ômega igual a zero. O que significa ômega igual a zero? Armadura mínima, não precisa de armadura, o concreto só já é capaz de resistir esses esforços, mesmo com o momento fletor. E como o momento fletor é muito baixo, nesse caso. Então, a primeira conclusão, não preciso mexer lá na armadura de cima. Eu tenho um porte-estribo que basta depois colocar uma outra barra lá para apoiar os estribos menores que eu vou fazer. Agora vamos para o banzo inferior. O banzo inferior dá problema. O banzo inferior, olha lá, aqui também não tem 1,4, esqueci de apagar. Vamos ver se eu consigo corrigir, se vocês me permitirem. Eu consigo apagá-la. Esqueci de apagar aqui. Pronto, vamos salvar. Vamos continuar com a projeção. Está salvando, demora bem para salvar, né? A aula feita ao vivo é sempre melhor do que a aula pré-gravada, né? Bom, então aqui não tem 1,4, realmente dá menos 0,50. Ó, cuidado que eu pus menos 0,50, porque nesse ábaco aqui o negativo é tração, e o positivo é compressão. Vocês vão ver que nos outros programas é exatamente o contrário. Então, cuidado sempre com a nomenclatura para informar de forma correta. É simples de entender isso fisicamente, né? Quando você vai para cá com compressão, as taxas de armadura são bem menores, os pontos, vamos dizer assim, colocados em espelho para baixo, ou seja, quando o Ni é negativo, você começa a ter uma armadura violenta. Porque é só a armadura que trabalha, né? Não trabalha mais concreto. Então, dá para você entender a nomenclatura. Eles não escrevem aqui, mas acho que tem algum aqui do lado que escreve tração e compressão. Tá aqui, acho que está escrito aqui, ó, compressão e tração. Bom, mas se você não tivesse prestado atenção, está aí. Agora sim, no banzo inferior eu tenho uma tração grande e eu tenho um momento muito pequeno, né? Isso aqui, quando acontece isso, você pode fazer a conta direta. Nós fizemos isso quarta-feira, só que quando eu fiz com vocês, nós multiplicamos por 1,4. Aí vocês me disseram que dava 17 centímetros quadrados. E, na verdade, se fizer, vai dar 12,32. Aqui eu entrei no ábaco, peguei o valor, né, e deu 12,32. Mas eu não precisaria do ábaco. Bastava eu fazer isso aqui, 537 dividido por 50, que é a tensão do aço, né, em quilograma força por quilonewton por centímetro quadrado, dividido por 0,15. Vai dar o 12,32, a armadura. Então, só para entender um pouquinho melhor, aqui está o ábaco. Esse aqui ainda está com a parte de quarta-feira, né? Mas pensem agora, ó, em vez de 0,405 aqui, 0,1. Daria aqui o ponto para o banzo comprimido. E para o banzo estacionado? Está aqui esse azulzinho, 0,5. Está aí praticamente igual a zero. Aí é essa curva aqui. Vamos levar até lá em cima, essa curva, né? Essa curva daqui. Toma cuidado para não perder, né? Essa curva lá, ó, 3, 4, 5, ômega 0,5, 0,5. E vai chegar nos 12,32. Mas se a armadura for simétrica, né? Ah, mas será que eu vou pôr armadura simétrica? Vamos ver como é que vai acontecer. Vamos fazer agora o cálculo dos estribos. Vamos para o último passo, eu acho, né? Vamos fazer a suspensão de carga. Não, é o penúltimo, porque o último é justamente a suspensão. O penúltimo passo é o cálculo dos estribos no banzo superior e no banzo inferior. Eu desconfio, como o cortante é baixo, que isso vai dar menor que o mínimo. Então, uma técnica para esses tipos de problema, prédio, coisa que é pequena, esqueçam pontes, obras industriais, né? A alma tem a mesma grandeza que a altura, nesse caso não é, né? 25 contra 90 é uma relação alta, né? Porque você tem 20 por 40, 20 por 50, relação 1 para 2, 1 para 2,5. Ponte a gente trabalha com relações até 1 para 8, né? De qualquer maneira, eu vou partir do... Se também não estiver certo, eu chego no resultado final, né? Não tem importância o ponto de partida.
O importante é que até chegar no final eu faça todas as verificações que são necessárias. Então, vamos lá. Eu vou calcular o cortante resistido pelo concreto. Considerei uma altura de 27,5, porque a altura agora é só do banzo, né? Ele tem 30, tirei 2,5 lá, 27,5. Podia até ter considerado um pouco menos. O FCTD, calculei, dá 1,105 MPa. E o VC, então, é 0,7 de FCTD. O que é o VC? É a resistência do concreto aos mecanismos, não é a resistência do concreto, desculpe, a gente pode até entender como sendo isso, mas, na verdade, é o cortante resistido pelos mecanismos complementares da treliça de mecha. Vou falar mais devagar, em som alto, né? É o cortante absorvido por todos os mecanismos que não são contemplados pela teoria de Ricci, né, de Meche, inclusive a resistência do concreto. Então, na treliça de Meche, inicial, 150 anos atrás, quase 150, vamos por aí 100 anos, 110 anos. De 110 anos, ele não considerava o cortante resistindo uma parcela, não considerava o concreto resistindo a uma parcela do cortante. E os ensaios demonstram que isso acontece. Então, hoje em dia, a gente usa essa expressão. A expressão vai mudar? Provavelmente sim. Aumenta as resistências dos concretos, aumenta os ensaios, possivelmente esse número mude. Eu mesmo já peguei 3 ou 4 valores diferentes das normas europeias, brasileiras, desde que eu me formei até hoje. Então, a armadura correspondente mínima, o mínimo, seria dado pela norma, isso é um valor mínimo. Os valores mínimos dificilmente têm uma explicação clara, né? Vamos entender como sendo o mínimo. Eles vão colocar 0,2 das resistências do concreto e do aço. Então, a gente faz essa conta e calcula a taxa de armadura. Agora, não mais mecânica, a taxa geométrica. Então, lá, 0,2, 1,005, 500, deu isso aqui. Esse número está esquisito porque é centímetro quadrado por metro. Aqui é usando as unidades coerentes. Mas olha só como é que fica várias casas. Por isso que a gente gosta de trabalhar lá, mesmo no livro de concreto 1, a gente trabalha com quilonewton por centímetro quadrado. A gente consegue depois chegar numa unidade mais tranquila, né? Centímetro quadrado por metro quadrado, porque você não vai trabalhar com metro quadrado de armadura, você vai trabalhar com centímetro quadrado de armadura. Aí eu já coloco um estribo de 6,3. Então, sempre quando você faz esse salhamento, você tem que estipular um diâmetro de armadura para chegar no espaçamento, ou fazer o contrário, mas é mais fácil estipular o diâmetro e ver qual é o espaçamento, se for o caso mudar. Então, escolhi o 6,3, que é 50, duas vezes, porque o estribo tem 2 tramos. Os estribos normais, dificilmente a gente usa aquele estribo só de um tramo, né? Poucas vezes a gente usa. 2 vezes 0,32, dividido por 0,25, que é a largura, que sobre o S, que é o espaçamento, vai me dar a taxa mecânica, que eu achei lá para o mínimo. Ou seja, se eu quiser colocar a taxa mínima da norma, eu obtenho isso com 50 centímetros, estribo a cada 50. Mas o estribo a cada 50 não vai ser usado, porque a norma também diz o seguinte, olha, se você tem uma peça, você não pode colocar um estribo mais longe que o outro, mais do que D sobre 2, porque senão corre o risco de, entre um estribo e outro, ficar sem biela. Ou seja, você suspende a carga e não tem como ela descer. Já vai chegar outro estribo sem que a carga tenha descido, para pegar pelo outro estribo. Então, é D sobre 2. Né? Outra coisa também que eu esqueci de falar, esse 25,7 aqui, ele é maior do que o cortante já do... Aliás, desculpe, o VC deu 45,5, é maior que o cortante daquele trecho. Então, só o concreto aqui já estaria absorvendo o cortante. Por isso que eu já parti para a quantidade mínima. Quantidade mínima estaria a cada 50, não vou usar a cada 50, vou usar pelo menos a metade da altura. Quanto que é a altura? 27,5. Metade, 13,5. 13 algum. Se calhar 13,5, vai.
colocando cada 13,5, e agora eu uso o cálculo reverso, vamos dizer assim, né? Eu sei qual é a armadura, né? Não, desculpe, aqui vai ser feita outra coisa. Eu vou usar ferro de 6,3 a cada 3,5. Aí eu já faço o quarto passo. Eu já pulei aqui para o quarto passo. Eu peguei o cortante que tinha lá naquele apoio à direita, que era 23,2, tive cuidado de multiplicar por 0,4, e para fazer a suspensão é só dividir pela tensão do aço, dá 0,74. Para achar o espaçamento, aí é que a pessoa falou, ué, mas coisa estranha, né? Dividir, aí coloca num ponto só essa armadura? Não. E que ponto você coloca? Aí é o mesmo problema de tirante biela. Você não sabe exatamente onde que se distribui aquilo. Nós vamos distribuir naqueles 10 centímetros, vocês vão ver. Se for ferro de 6,3, dá 0,64. Só um ferrinho já dá 0,64. Um estribo já dá 0,64. Nós estamos precisando de 0,74 para subir com aquela carga. Ora, então, 2, 1 e tanto daria, né? Ou por 3, lembra que o Leandro falava de 1 a 3 lá do lado esquerdo? Então, do lado direito, já que eu preciso mesmo, vou pôr 3, para ficar melhor, ficar folgado. Vou pôr em 10 centímetros. Aí vão ficar estribos a cada 5, né? Vai ficar 3 estribos. O do meio vai ficar 5 da esquerda, 5 da direita. Ficou um pouco espaçado? Ficou, mas dá para concretar, né? 5 dá para concretar. É só ali que está cada 5. Então, matei 2 coelhos numa cajadada só. Eu calculei os estribos para o banzo superior e vale para o banzo inferior também. Porque o fato de estar comprimido e tracionado pouco afeta. Afetaria, teoricamente, poderia fazer umas contas, mas afeta muito pouco. O concreto já tem capacidade de resistir. Então, basta colocar o estribo a cada 13,5, baixo em cima. E para a suspensão, 6,3, 3 ferros 6,3. E à esquerda da abertura, um estribo igual desse daí, né? Lembrando que esse estribo e o anterior são estribos que vão de cima até embaixo. São estribos que estão no trecho da viga, já deu uma cheia. Eu acho que nós acabamos o detalhe, agora precisamos pensar um pouquinho como é que fica esse detalhe. Bom, para pensar como é que fica esse detalhe, o problema maior foi a armadura de flexão. Tinha dado 13, 12 alguma coisa, 12,7 lá no gráfico. Mas, na viga original, nós temos 8 barras de meia aqui embaixo. E estamos falando agora só de 25 por 30, porque logo depois começa a abertura. Então, eu tive cuidado de fazer no PCAL, que dá um trabalho fazer isso, né? Daqui a pouco aparece, deixa eu ver, só avançar, ó. Aparece aqui, eu não coloquei, mas você tem que dar essas cotas aqui. Veja que aqui, diferentemente do que no ábaco, eu estou fazendo uma armadura não simétrica. Eu estou aproveitando as armaduras que existiam lá na viga projetada anteriormente. Já que eu vou fazer o buraco, eu vou colocar mais 2 ferros aqui. Fazendo a conta na ponta da caneta, era 2 ferros de meia. Mas quando a gente vai para esses ábacos, a gente percebe que não dá certo. E eu fiquei muito em dúvida se é questão da precisão do ábaco ou do programa, mas, enfim, não vale a pena a gente perder tempo com isso. Pus 2 ferros de 16 aqui. Ó. Esses vão ser o reforço. Então, no fundo de tudo, eu estou usando como reforço esses 2 ferros de 16, aqueles 3 estribos que eu coloquei, e mais um do lado esquerdo. Depois vocês vão ver mais uma barrinha pequena lá, para 2 barrinhas pequenas para 4 estribos, e mais os estribos pequenos, obviamente. Né? Bom, para que eu fiz isso? Para verificar se o ponto está atendendo, ou seja, se eu estou atendendo a segurança com ponto. Então, feita com o precálculo, bateu em cima, né? Mas foi preciso, eu confesso a vocês, aumentar um pouquinho a armadura aqui. Eu fiz também para o normal, se me falha a memória, para o oblíqua, e ele deu mais trabalho, porque ele tem mais dificuldade, acho que ele é menos preciso, né? Porque como ele faz oblíqua, ele tem que achar o momento. Aqui eu pus os momentos zero, inclusive, viu, gente? Mas se você puser o momento lá, não vai mudar em nada. Até melhora. Se você põe um momento aqui, como isso aqui é tração, vai melhorando, esse ponto vai ficando mais para dentro. Eu fiz a situação mais favorável. Aqui a parte de memória de cálculo, do PCalc, que eu imprimi para ver se está tudo certo, né? Ou seja,
salvei com o programa. E aqui vem um detalhe, finalmente. Agora, aqui acho que vai dar para a gente entender. Olha, o que foi feito? Na viga original, tinha 8 ferros aqui embaixo, passando. Tinha 2 porte-estribo, que são 2 ferros de meio lá em cima. Né? Aí eu troquei agora para 2 de 6,3. A na viga original tinha 2 de meio. Podia ter deixado até aqui. Então, o que eu coloquei? Eu vou ter que colocar esse daqui. Por quê? Porque eu vou ter que pôr esses estribinhos. E os estribos aqui eu coloquei 5. Tá ali cada 12,5 vai dar 5, mais ou menos. Se dividir 50 cada 12,5 vai dar 4, alguns quebrados, põe 5. Eu estava no CAD ali, trabalhando com alguma dificuldade, e não ficou no mesmo espaçamento. Provavelmente na obra vai ficar assim também, né? Mas, enfim, vamos imaginar que eles estejam espaçados igualmente. E aqui embaixo a mesma coisa. Então, esses estribos estão aqui, ó, 2 vezes 5, N4, 6,3, a cada 13,3 ou a cada 12,5, são esse estribo e esse aqui, que fazem com que a carga passe daqui para lá. Esses são os estribos de suspensão. Estão desenhados 4 aqui, mas na verdade são só 3. 3, fiz de 6,3, esqueci de apagar uma linha aqui. E aqui eu coloco só 2 aqui, ó. Em vez de 1, eu coloquei 2 aqui, como o Leonard fala. Não coloquei aquela diagonal. E na parte de baixo, que é que dá mais problema, né? Nós já tínhamos os 8 ferros de meia, tá certo? Da viga original. Eu reforcei com 2 porta-estribos, serve de porta-estribo, mas ao mesmo tempo eu complemento aquela armadura colocando 2 ferros de 16. Um aqui, outro aqui. Né? Então aqui os 2 ferros de 16. Poderiam ser de meia? Na conta, na ponta do lápis, sim. Mas quando faz um programa, não bate. Então eu falei, olha, melhor. Por fato de estar assimétrica, não devia acontecer isso. Né? Problema que o programa tem às vezes, né? A gente não vai ficar brigando por causa disso. Coloca 2 ferros de 16, em vez de 2 ferros de meia mais ali. Né? A diferença é muito pouca. E aí tem outro detalhe também, tem outra cota aqui, que é os 70 centímetros. Os 70 centímetros é até onde se prolonga essa armadura que está aqui em cima, que é a transferência, o comprimento de ancoragem. Então, pelo menos até 70 centímetros do orifício da abertura para a esquerda e para a direita, eu prolongo essa armadura. Aí a de cima, se não conhece 6,3, poderia prolongar menos. Tá? Os ferros que passam aqui, eu não detalhei, seriam os ferros de pele, armadura de pele. Obviamente, eles seriam interrompidos. Você pode deixar do jeito que estava, se esse furo foi previsto depois, o ferreiro vai lá e corta os ferros. Né? Mas, se não, você teria que detalhar um certo comprimento aqui, um certo lá, né? Daria um trabalho a mais, que é fazer uma posição de ferro. Está aí terminada a nossa aula. Acho que varremos todos os pontos, né? Usando princípios bem simples da teoria de concreto armado, como se pode fazer uma abertura na viga e escolhendo bem a posição dela. Se eu trouxer mais para a esquerda, eu vou começar a ter maior quantidade de estribos aqui, de suspensão e aqui. Porém, obviamente, a armadura de flexão vai diminuir, possivelmente. Mas eu acho que é arriscado. É sempre bom fazer realmente nessa seção, por incrível que pareça. A seção de maior movimento é a mais adequada para isso. Né? Desde que não seja próximo ao pilar interno, que aí também tem biela chegando de forte intensidade. Aqui as bielas, se existem, claro, né? Se eu tivesse alma cheia, mas as bielas estariam carregando, estariam pegando carga só desse trechinho aqui. Por isso que esses estribos aqui, né, pegam e aqui embaixo também pega. Né? Enfim, está resolvido aí. Bom, vou postar isso depois para vocês. Então, está encerrada a segunda parte aí, mostrando já aqui o desenho com a seção, os 4 ferros aqui. Aqui eram aqueles ferros que pararam, né? Aqui ainda teria aqueles ferros, se vocês olharem lá no livro, teria os ferros de armadura de pele. E aqui em cima, eu pus 3 de 16, acabei não pondo 2, eu acabei pondo 3 para ficar mais tranquilo, mas acho que com 2 passa. Eu pus 3 aqui no desenho, mas lá no cálculo, com 2 ele passou. Olha lá, com 2 ele passou. É que eu estava fazendo com oblíqua, com oblíqua eu não passava com 2.
eu acho que o oblíqua tem problema de verificação, ele não é muito preciso, porque para fazer isso aí, quando você faz, você tem que achar um normal, você tem que chegar numa posição de Lyaneto que te dê o normal. Isso é feito por precisão. É assim curioso, se você puser uma carga de 536 lá, depois para Zé 500, 536 para 500, a diferença é 20%, é isso? Né? Dá uma diferença grande a armadura. Ou seja, a precisão dele não é muito grande, com variações de 20% no valor da força de tração, já faz com que ele pega uma armadura totalmente diferente. Né? Então tem que tomar cuidado. Isso, o programa a gente sempre faz a favor da segurança. Então, se fosse a favor da segurança, eu colocaria aqui no desenho final, aqui eu coloquei 3. Mas eu vou editar isso, vou colocar 2, porque eu consegui achar um programa razoável, muito bom, né? Que fazendo com 2 passos. Né? O outro não passou. Tá ok? Ficamos por aqui, então. Né? Deixa eu sair do programa para poder gravar isso, terminar a gravação, como é que ele sai, stop share. Muito bem.